Olá, tudo bem com vocês? Este é o produto educacional Cinema como recurso midiático facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Eu sou aluno da Universidade Federal do ABC, Ivo de Camargo Júnior, da especialização em inovação e na educação mediada por tecnologias. Esse trabalho é orientado pelo professor Edson Rezende de Souza e com tutoria do professor Cláudio Wagner Locatelli. Vamos lá para o trabalho? Ao longo da história, e mesmo nos tempos atuais, a gente pode perceber que a indústria do cinema é a responsável por abrir espaço para reflexões, tanto de tabus, ideologias, patriotismos, tanto quanto o estudo da mente, as conquistas, as perdas da humanidade, entre tantos outros assuntos. Então, o que a gente propôs nesse trabalho é a gente decodificar as linguagens de uma maneira imagética e sonora, que encontra-se nos filmes, e também a gente possa ter as mensagens e os conhecimentos que estão sendo veiculados para o campo educacional. O cinema é uma ferramenta educacional acessível e pode ser amplamente usada para a prática social. O objetivo desse trabalho foi identificar o cinema como uma ferramenta midiática que é capaz de auxiliar o professor na sala de aula, seja no processo de ensino-aprendizagem ou como valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes quando eles assistem ao filme mediado tecnologicamente, ser contemporâneo, cultural e inovador. Isso também implica ser capaz de associar linguagens aos pensamentos, agregando conhecimentos no contexto escolar por meio das suas muitas e variadas linguagens dialógicas que estão presentes nos filmes e que fazem parceria com os conteúdos escolares, com a realidade dos estudantes e as suas expectativas de ensino. O aspecto inovador desse trabalho, ele está concentrado, além da escrita do trabalho de conclusão de curso, a gente primou pela construção de um site com exemplificações dos trechos fílmicos contextualizados com a devida proposta de aula relacionada. Para que o docente que encontrar esse trabalho no futuro, porque a gente vai fazer uma ampla divulgação nas bases de professores que nós temos, para que ele obtenha subsídios concretos da teoria que ele está recebendo. O site se encontra disponível aqui neste link da nossa apresentação. O referencial teórico, inicialmente, como estudiosos de Mikhail Bakhtin que somos, nos embasamos nas teorias dialógicas de Mikhail Bakhtin, nos estudos do grande professor da Universidade Federal de São Carlos, Daniel Mill, em Robert Stan, que trabalha a questão da linguagem cinematográfica com Mikhail Bakhtin, Napolitano, na sua obra clássica do cinema na sala de aula, e Turner, principalmente, no trabalho do cinema como prática social. E além de documentos como a Lei de Diretrizes e Bases, né, que é a legislação do nosso país, educacional, e na Base Comum Curricular, a BNCC. O Turner desenvolveu estudos acerca do cinema como prática social e o Napolitano ampliou essa visão com a sua obra que a gente pode ver aqui, do cinema na sala de aula. A metodologia que a gente utilizou nesse trabalho é uma metodologia de cunho bibliográfico e qualitativo. Ela vai de encontro à metodologia socio-interacionista de cunho teórico e prático, que visa priorizar métodos reflexivos de interação, produzindo realidades diversas e reflexões que podem ser dialogados com a dimensão sociocultural na qual os professores e estudantes estão inseridos, além de valorizar o seu contexto social, histórico-cultural. A gente visa também instrumentalizar os professores com uma seleção de filmes e trechos fílmicos que se encontram no site que a gente desenvolveu, está citado, como um subsídio permanente e enriquecedor da praxis e que posteriormente, após a defesa desse trabalho, a gente vai ampliar continuamente para que muitos professores e muitas práticas e disciplinas possam ser atendidas. Os resultados que a gente observa é que a gente identificou o cinema enquanto uma pedagogia e ferramenta educacional inovadora de linguagem multimodal, adequada para maximizar o aprendizado e do contexto escolar ou fora dele, principalmente na abordagem de temas complexos, né, que são aqueles mais difíceis de ser aprendidos pelos alunos, além de contextualizar e preparar o docente para novas situações educacionais e didáticas.
A gente tem uma importância da intencionalidade do trabalho, do planejamento e da adequação aos conteúdos curriculares, para a gente acabar aquela história de filme tampão ou filme que se passa na aula vaga. O site é capaz de oferecer para o leitor e para o profissional que vai atuar subsídios a eles de uma maneira de seleção de filmes selecionados, identificando a sua aplicabilidade, acompanhados por uma proposta de aula dialógica que permita para que ele possa perceber o cinema como uma ferramenta educacional na sua própria prática pedagógica de maneira simples e prática. O site se encontra aqui no site que você está visualizando abaixo. O resultado você pode visualizar aqui uma página do site, quando você observar, e pedimos que você possa passar esse site ao maior número de professores possível que você conhece, seja por e-mail, WhatsApp ou qualquer outra mídia social que você conheça. Nas nossas considerações finais, a gente tem uma validação de hipótese do cinema em sala de aula é um recurso possível e pleno de agregar conhecimentos para que a gente possa, para que ele possa ser aplicado pelos professores e profissionais da educação nas atividades escolares diversas, maximizando esse aprendizado com os alunos no contexto escolar ou fora dele, principalmente na abordagem de temas complexos, para que possa contextualizar e preparar o docente e o estudante para novas situações didáticas e educacionais. O objetivo é uma mudança na prática educacional e social, visando inovação. O que é isso? Fazer o cinema ser dialogicamente engajado na sala de aula. Então, a gente tem uma abordagem dialógica do cinema enquanto pedagogia socio-interacionista, e a gente tem uma motivação que é estimular a elaboração de pesquisas e propostas dos estudantes. E cabe à escola mensurar as diversas possibilidades e graus de intervenção midiática, adequando a realidade social de cada escola e ao do seu público-alvo, analisando as percepções e influências que este exerce sobre a vida em sociedade. Essa pesquisa muito contribuiu para a minha formação e aprimoramento enquanto profissional da educação. Eu já pesquiso cinema há muito tempo e agora a gente pode perceber que não existe fórmula pronta, mas iniciativas que precisam ser cada vez mais lapidadas e consideradas para que elas ocorram de fato. E uma possibilidade de romper com as barreiras do tradicionalismo e avançar de uma forma inovadora para um futuro melhor da nossa educação. E assim, sem esgotar esse assunto, a gente não pretende isso, e sim aprimorar e incentivar estudos, dando para esta uma melhoria tão almejada na qualidade de ensino do nosso país. No final desse trabalho, aqui estão as referências que a gente utilizou ao longo do trabalho. Agradecemos muito. Esperamos que esse trabalho possa chegar à mão de muitos professores e profissionais da educação do nosso país, para que cada vez mais os profissionais da educação possam entender que o cinema é uma ferramenta didática, midiática, viável para a prática do seu ensino e aprendizagem e que possa, junto com seus estudantes, ter grandes diálogos em sala de aula, promovendo a melhoria da educação do nosso país. Muito obrigado à Universidade Federal do ABC, aos meus professores, tutores e colegas, que me ajudaram muito com os diálogos a viabilizar este trabalho. Muito obrigado e até mais.